Olá pessoal, então vou trazer para vocês uma apresentação breve do programinha de interpretações e análise de solo. Ele vai estar provavelmente instalado já na máquina de vocês, qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato conosco aí que a gente faz a instalação. Vai ser esse ícone azul com a escrita WA, é só vocês estarem dando um duplo clique nele, que ele vai abrir a interface inicial dele. Nessa parte inicial, vai ter um botão chamado WA Soluções, que é para abrir o programa propriamente, e a opção Atualizar. Essa opção Atualizar, ela serve para quando vocês iniciar o programa e caso der notificação de que necessita uma atualização, na próxima inicialização vocês podem estar clicando em Atualizar, ele vai demorar um tempinho, ele vai fazer o download dessa nova versão e vai fazer a instalação. E na próxima inicialização ele já vai, no caso, funcionar com a versão mais atual. Então vou abrir o programinha propriamente. Ele vai acabar daí trazendo para nós uma tela de login. Se não tiver os dados aí previamente já cadastrados também, na instalação a gente já vai deixar tudo certinho, mas se não tiver, vocês nos contatam que a gente faz esse ajuste e repassa os dados de login, senha e esta contra-verificação. Então vou dar um entrar, ele vai verificar se meus dados estão corretos, vai fazer um login. Se por acaso der algum erro ou se por acaso o notebook, o computador de vocês ficar sem conexão com a internet, no caso esse aplicativo ficar em torno de 10 dias, mais de 10 dias sem conexão, ele tem uma trava de segurança que ele não vai abrir. Ele vai precisar uma conexão novamente com a internet para verificar se esse usuário está ativo ou não. Mas dando sequência, temos aqui o primeiro botão chamado Análises de Solo. Nessa tela vocês vão realizar o cadastro de todas as análises, conforme já vinha sendo cadastrado no programa anterior. Aí o que estiver com esse asteriscozinho depois da descrição do item, por exemplo, o nome do produtor, nome da área, são todos itens obrigatórios. Então é só vocês estarem realizando aí o preenchimento desses dados aí normalmente. Por exemplo, aqui agora eu selecionei aqui nós temos uma listagem. Se vocês digitarem, por exemplo, o nome, tem aqui, por exemplo, teste de produtor. Ele vai listar tudo o que tiver com esse nome. Pode ser, por exemplo, o nome do produtor, o sobrenome. Ele já vai trazer listado aí. Então, eu selecionei esse teste de produtor. Ele vai trazer todas as informações que nós já lançamos aí previamente. E também ele traz aqui atrás os macronutrientes secundários. Eles têm uma classificação. No caso, A seria alto. Então, para todos os nutrientes aí que vocês digitarem ali, ele vai trazer ali M, médio, 0.1, por exemplo, B, baixo. Ele vai trazer essa classificação aí do lado de todos os macros aí secundários. Enxofre, cobre, zinco, o magnésio, todos eles. Então, cadastrado, a minha análise de solo foi salva, tudo atualizado, tudo certo. Então, vamos para a calagem por índice SMP. Então aqui nós vamos utilizar a calagem conforme a tabela aí de SMP. A primeira opção vai ser selecionando a cultura, por exemplo, milho grão. O sistema de cultivo, esse vai ser cultivo convencional, um sistema de plantio direto com alguma restrição aí na camada de 10 a 20, for implantação no plantio direto, ou um plantio direto já consolidado sem nenhuma restrição na camada de 10 a 20. Aí seleciona um tipo de cultivo, depois disso informa o PRNT do calcário, por exemplo, PRNT 75. Aí já vai trazer toda a recomendação já previamente cadastrada. Por exemplo, para o cultivo de milho não é necessária a calagem, conforme os parâmetros está dizendo que não. Caso vocês quiserem recomendar mesmo não precisando, é só vocês clicar aqui que ele já traz. A descrição é bem certinha, tanto que quiser talvez alterar para uma quantidade maior também, já pode estar realizando essa alteração aqui diretamente em necessidade da calagem. Aí ele já traz a descrição. Aí essa descrição aqui embaixo ela pode ser alterada, pode ser excluída alguma parte, incluindo mais alguma outra coisa, é totalmente editável. Aqui ele traz também do lado nessa tabelinha ali algumas dicas, por exemplo, mostrar separadamente as camadas, de 0 a 10, 10 a 20, são todas as dicas aí de como está realizando também uma amostragem, aí, só para vocês terem noção. Ele também traz algumas ponderações quando ele fez a interpretação, por exemplo, realizado
Recomenda-se realizar a amostragem de 0 a 10 e você fez de 0 a 20, por exemplo, para um sistema de plantio direto sem restrições, a recomendação era que se avaliasse de 0 a 10 e você fez de 0 a 20. São todas apenas algumas ponderações e dicas também aí, conforme foi realizada a interpretação dessa análise de solo. Clicando em salvar, ele vai salvar essa recomendação. Tudo salvo. Aí nós já podemos fechar essa janela. Temos a calagem de V% também, que é uma novidade, ou seja, a calagem por saturação de bases. Também seleciona aí um tipo de cultivo, selecionar o milho grão ou selecionar soja, vai ser um outro. Aí a condição de cultivo, convencional, plantio direto com restrições, plantio direto em plantação, plantio direto sem restrições. As ponderações continuam praticamente as mesmas. Aí a única coisa que vai mudar aqui, que você vai ter que informar o V% almejado, a saturação almejada, que está em 78,8. Por exemplo, eu vou colocar que eu almejo 85. E o PRNT do meu calcário vai ser, geralmente é 75. Aí ele vai dizer, ó, para o cultivo, no caso para atingir essa saturação de 85, eu preciso aplicar 1,46 tons. Segue no mesmo raciocínio do outro, você pode fazer alterações, que ele já traz a descrição aí com a questão de cultivo, do calcário e tudo mais. Ele já traz aqui na recomendação. E ela também pode ser apagada caso você não queira informar algum dado. É só você estar excluindo ou adicionando alguma outra coisa a mais, que não tem problema. Questão de dicas e ponderações também tem do lado aí, se você quiser dar uma lida aí, quais foram as ponderações para interpretar essa análise e as dicas, enfim, e como às vezes realizar a aplicação, alguma coisa assim que o manual já traz para vocês, nós trazemos aqui do ladinho. Vou dar um salvar também, salvo, ok, posso fechar. Sempre lembrar de ter selecionado também a análise que você está, no caso, realizando a recomendação. E aqui nós temos a adubação aqui do lado. Segue o raciocínio igual, vamos selecionar um cultivo, por exemplo, milho grão. Qual é o cultivo? Primeiro ou segundo após realização da análise? Vou selecionar o primeiro. Cultivo antecedente. Dependendo do cultivo, no caso, algumas culturas aí tem essa necessidade de informar o cultivo antecedente. Se for gramínea, por exemplo, for logo depois do cultivo de trigo, por exemplo, ou se foi um pousio, um consórcio, aí, um mix depois do inverno, no caso do milho grão, por exemplo, ou se foi depois de uma leguminosa, aí só está fazendo a seleção aqui, conforme foi o cultivo. Vou selecionar a gramínea. Rendimento esperados em quilogramas por hectare, aqui está para 6.000 quilogramas por hectare, ou também 100 sacas por hectare, posso alterar aqui para 12, rendimento esperado de 12, de 200 sacas por hectare, posso aumentar aqui do lado também, ele vai aumentar de 100 kg por hectare, bem tranquilo, ou quiser digitar aqui dentro desse campo o rendimento que você espera, fica de livre escolha. Aqui ele pede o sistema de plantio, se for direto ou convencional. Isso vai ser só para depois ter alguma base para estar informando das recomendações aqui. Vamos supor que seja um sistema de plantio direto. Caso você queira recomendar uma quantidade adicional de nitrogênio, por exemplo, 10 kg a mais por hectare, você pode estar informando aqui para já deixar informado dentro do programa. Ele vai trazer as necessidades básicas aqui, nesse menu lateral, por exemplo, 70 de nitrogênio, 130 de fósforo e 60 de potássio. A questão do adicional, ele traz aqui do lado, é só você estar clicando, tanto que você for aumentando, por exemplo, o N, ele vai aumentando aqui também, e tanto também no rendimento esperado, se ele for maior do que o base, ele vai estar trazendo aqui no adicional quanto a mais vai além dessa necessidade. A soma, que é a necessidade mais adicional, ele traz para você, e se você selecionar essas aspas, que quer dizer diferença, sinal de maior e menor, ele vai trazer então a diferença. Para que isso vai ser útil? Por exemplo, eu vou fazer esse plantio de milho aí com aplicação de um 10, 20, 12. Vamos colocar lá
400 kg, supostamente. Aí ele já vai deduzindo. Aí, assim que você já informa a quantidade e a forma de aplicação pode ser cobertura ou base, você que escolhe aqui, mas está por padrão base, como é um formulado vai ser na base. Tem uma aplicação de ureia também, vamos colocar um pouco aqui só para exemplificar e suprir uma necessidade. Por exemplo, eu botei 500 kg de ureia, aí aqui já ficou negativo na cor verde, quer dizer que já supriu e está sobrando 80 pontos. Aí, conforme a interpretação técnica, né, você vai definir, no caso, se vai precisar mais ou não, que isso também vai variar conforme a sua recomendação e a sua interpretação, que pode ser talvez o nitrogenado que seja protegido, não vai precisar aplicar tanto, aí você faz a seleção. E também caso você for aqui, não quero mais, vamos inserir um outro adubo aqui só para vocês verificarem. Conforme eu vou selecionando aqui, dizendo a quantidade que eu quero, ele já vai inserindo nessa listagem de adubos aqui. Mas agora esse 10, 30, 10 eu quero retirar. Eu posso clicar em cima dele e posso dar um OK aqui, nessa seleção que ele disse, deseja realmente excluir essa recomendação? Vou dizer que sim. Aí ele remove e já ajusta aí as diferenças. Serve tanto também para, caso você quiser excluir, você selecionou aqui esse 10, 30, 10 e tinha aqui 40, ou se quiser excluir toda a recomendação, ele também exclui da listagem. Fica a seu critério. Tem algumas observações que o manual traz, conforme a questão de necessidade de adição aí de nitrogênio, conforme cultivo antecedente, todo aquele descritivo que nós temos aqui embaixo. Você pode dar uma lida aí para ajustar a interpretação conforme necessidade. E aqui ele tem a recomendação técnica, já tem previamente aí descrito conforme os adubos, o cultivo, enfim, tudo mais, o rendimento esperado. Ele traz uma descrição básica aí. Caso você quiser estar editando ela, é só clicar nessa opção desativar a atualização de recomendação técnica automática, aí você pode estar editando esse campo. Note que se ele tiver desmarcado, você não consegue fazer essa alteração, porque ele realiza essa atualização conforme você mexe qualquer valor aqui dentro do programa, ele vai ajustar a recomendação técnica. Aí por isso que precisa estar desativado. Tanto que se eu, por exemplo, colocar agora aqui uma necessidade maior de nitrogênio, ou inserir algum adubo, ou remover algum adubo, ele vai adicionar na listagem, mas não vai adicionar aqui embaixo. Se eu desmarcar a opção, ele já adiciona. Aí o que eu recomendo? Nós recomendamos: realize aí todas as inserções dos dados, aí depois disso você pode clicar em desativar essa atualização automática e fazer a edição aí do que for necessário, ou remover alguma descrição aí que seja indesejada, que você não queira mais. Aqui embaixo, se tiver algum erro na tua recomendação, enfim, tiver faltando alguma coisa para você estar informando, ele vai trazer nesse campo aqui das ponderações para você verificar. No meu caso eu inseri tudo certinho, então eu vou dar um registrar, está tudo salvo. Se por acaso você, vou adicionar um adubo aqui e estourou, por exemplo, a quantidade de nitrogênio ou de potássio, deu demais na linha, por exemplo. Quando você clicar em registrar, ele vai pedir para você confirmar. Você deseja continuar mesmo com, por exemplo, a necessidade de nitrogênio com muitos pontos na linha, ou a de potássio acima do permitido, no caso do essencial, né? Para não ocorrer uma salinização da linha ou algum problema, ele vai trazer essa caixa de confirmação. Você dando um OK, ele vai seguir e registrar essa recomendação normalmente, e caso você cancelar, ele vai, no caso, não vai registrar essa recomendação, e daí você faz a edição necessária. Como eu já registrei, está tudo salvo, vou fechar aqui. Parte de recomendações de calagem e adubação, então fica aqui dentro da análise de solo, nesse menu lateral. Eu não comentei também, mas tem essa chavezinha, depois do fósforo, do potássio, do magnésio, quase me esqueci, é para realizar as conversões. Algumas análises de solo, elas possuem uma recomendação às vezes um pouco diferente. Notem que esse campo ele espera que você digite miligramas por decímetro cúbico. Caso, por exemplo, em fósforo venha em centimol carga por decímetro cúbico, você pode estar informando aqui o valor, e ele vai fazer a conversão para você e vai trazer atualizado dentro desse campo. No caso, aqui estava tudo certo.
Então, vou deixar assim. Vocês também podem estar realizando qualquer alteração aqui dentro. Enfim, mexendo, ajustando, conforme necessidade, mas sempre é importante lembrar de salvar. A opção de salvar, a análise, excluir e novo registro, que ele vai apagar tudo. No caso que tinha aqui, mas ele fica nessa listagem, tem esse menu aqui debaixo. Então toda alteração que você der, por exemplo, eu alterei aqui a matéria orgânica, mas como não deu um salvar, ele não salvou. Vou alterar aqui, 4.6, eu vou dar um salvar. Está salvo, ok. Se eu selecionar de novo a análise, ela foi alterada. Então, sempre importante, antes de prosseguir com alguma coisa, sempre que editar os dados aqui, você dá um salvar. As questões de CTC, CTC PH7, como são fórmulas, são alguns valores calculados, ele vai trazer aqui do lado. Quiser também fazer uma comparação com a análise de solo, ele já vai te trazer a informação para você estar conferindo. Talvez você acabou lançando alguma coisa errada, ou já pode dar uma conferida aqui de olho se vai bater ou não o valor. É normal que às vezes aconteça alguma diferença, talvez de 1 décimo, 2 décimos, enfim, por questão de arredondamento de cálculo. E também ele traz o tipo de solo, conforme aí você informar as quantidades de areia e argila também, aí no caso o silt é a diferença, ele também já traz a classificação do tipo de solo aí conforme a classificação do mapa. Realizada a questão de análise de solo, o lançamento das recomendações e tudo mais. Antes de prosseguir para laudo, tem a questão dos responsáveis técnicos que você pode estar ajustando. Tem o responsável técnico padrão que ele traz na análise que você vai cadastrar aqui. E também tem os demais, é só você inserir aí o que pede como nome. O registro lá, por exemplo, é um número, enfim, do registro. E o órgão que fez que concedeu esse registro, por exemplo, seja o CREA. Só dá um registrar, ele vai trazer aqui o nome do usuário, teste, o registro, quem autorizou foi o CREA. Enfim, você pode cadastrar quantos técnicos quantos responsáveis forem necessários. Então, vou fechar aqui e vou voltar para a opção do laudo. Notem que aqui agora já veio o meu usuário teste que eu tinha cadastrado lá atrás, então os dados deles vão ser impressos no laudo que eu for estar emitindo. Eu tinha a minha análise antes, era teste produtor, esta aqui embaixo. Vai ter as minhas recomendações aqui, todas as recomendações de calagem que você realizar vai estar trazendo aqui. Vou clicar nessa primeira aqui, por exemplo, foi para o cultivo de soja, condição de cultivo, plantio direto de implantação, o preenchimento do calcário foi 75, as necessidades de calagem foi de 6 toneladas por hectare. Tipo de calagem, essa foi uma calagem de V%. Vou selecionar uma outra aqui, por exemplo, calagem por SMP. Ele traz essa informação aqui só para você ter uma noção de como você fez o método da calagem. Depois que você já está aqui nessa tela, você não pode mais editar. O momento de estar editando essa recomendação e descrição é quando faz a emissão aí de uma recomendação. Caso for necessidade de voltar lá para trás e fazer uma nova, pode estar selecionando a análise novamente dessa teste produtor lá na análise de solo e está recomendando de novo fazer uma nova recomendação, não tem limite, pode fazer quantas recomendações foram necessárias. Por exemplo, essa aqui já tem uma boa quantidade, enfim, para diferentes culturas. Você pode também estar listando aqui, por exemplo, quero somente que for de milho grão, vai trazer as recomendações de milho grão aí que foram realizadas. Por curiosidade também, caso alguém faça necessário, esse registro inicial desses números aqui na frente é o ano, o mês e o dia. Então, dia 13/7/2022 foi quando você realizou essa recomendação. Caso tenha alguma dúvida, enfim, alguma coisa, ano, mês e dia. Aqui eu selecionei o meu responsável técnico. Por exemplo, vou deixar esse usuário teste. Lista de adubações, aqui também, mesmo sentido, só quero para milho grão adubação. Então vou selecionar aqui, milho grão. Ele traz aí todas as questões de cultura, qual a ordem do cultivo antecedente, a minha recomendação técnica que eu realizei. Posso tanto não selecionar uma recomendação de adubação e só selecionar uma calagem, ou somente uma adubação, fica a critério, ou posso selecionar os dois. Só não posso emitir um laudo sem selecionar nada. Alguma das duas recomendações eu preciso selecionar: calagem, adubação ou calagem e adubação. Caso tenha uma recomendação técnica aqui que eu não queira mais, tem a opção de excluir também. Você pode vir aqui em excluir,
e remover essa recomendação aí para não ver mais ela nessa listagem. Selecionei análise de solo, ela vai me trazer as calagens e as adubações, selecionei tudo, meu responsável técnico, vou clicar em montar laudo. Clicando em montar laudo, ele vai gerar um PDF, o qual você pode estar realizando aí a impressão dele, salvar em algum outro lugar, enfim. Ele vai trazer tudo aqui, os dados da análise, a interpretação, e aqui embaixo os dados do técnico que nós tínhamos cadastrado lá, por exemplo, o teste, número de registro 888, órgão autorizador CREA. Vou fechar aqui. Por acaso também eu fiz a recomendação, fiz esse laudo, eu preciso desse laudo de novo. Posso vir aqui na minha análise de solo, que era teste de produtor, e eu vou ter todos os laudos aqui. Hoje estou gravando o vídeo no dia 13/7, então, seguindo aquele mesmo raciocínio de data, mês e ano, 13/7, está aqui, era esse laudo. Posso clicar em remontar, que ele vai acabar gerando novamente esse PDF aqui para nós realizar a impressão, baixar, enviar para alguém, como for necessário. E também posso, por uma questão de controle interno, fiz esse laudo errado, quero cancelar ele. Descreve um motivo aqui, por que você cancelou, e dá um OK. Ele está pedindo ao menos 10 caracteres aí. Teste de emissão. OK, cancelei. Então toda vez que eu for selecionar essa análise de solo, ele vai trazer para mim aqui embaixo, cancelado sim. Motivo de cancelamento, testes de emissão. Só por uma questão de controle aí, caso você fez um laudo aí sem querer e não quer mais deixar ele válido aqui dentro, é só dar um cancelar aí, você tem um registro. Tanto que se eu clicar em remontar, ele vai trazer para mim o laudo com a escrita cancelado e aqui embaixo vai trazer o motivo, teste de emissão. Só por uma questão de controle interno aí também, para vocês conseguirem estar controlando, enfim, o que vocês realizaram dentro do sistema. Vou fechar aqui a questão do laudo. Responsáveis técnicos já demonstrei para vocês. Backup. Clicando nesse botão, ele me diz que não tem nada a ser atualizado, no caso, a ser enviado. O que é isso? Caso você realize todas as recomendações de análise de solo, de adubação e de calagem, todos esses dados são enviados para ficarem salvos na nuvem. No caso, é uma segurança que a gente tem para conseguir depois, caso acontecer algum problema com o notebook, alguma coisa assim, essa opção aqui nos permite recuperar esses dados quando, no caso, se vocês têm ele conectado na internet, eles vão atualizando e a gente consegue depois fazer uma restauração disso. Aí caso, toda vez que o programa inicia, ele faz já essa opção de backup automaticamente. Se tiver conectado na internet, ele já salva. Ou se vocês, enfim, realizaram alguma recomendação por algum problema de conexão, vocês querem clicar em backup, podem estar clicando que ele vai enviar se tiver alguma coisa pendente. E a opção atualizar base, ela serve para atualizar as questões das recomendações. Clicando aqui, ele vai dizer que eu já tenho a última versão dos dados, mas se, por exemplo, foi adicionada uma nova cultura, foi adicionada uma recomendação, foi feito um ajuste de um erro de uma recomendação, alguma coisa assim, toda vez que nós realizarmos, no caso, algum ajuste no programa, alguma adição, dentro da funcionalidade de culturas e recomendações, essa opção atualizar base vai trazer para vocês essa atualização. Então, no mais era isso. Qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado.